Recebo os nossos cumprimentos dos ilustres integrantes da mesa, que eu tenho a honra e satisfação de compartilhar esse momento, aqueles que estão aqui presentes e também aqueles que estão em modo remoto, os nossos cumprimentos e saudações aí nesse evento rico em todos os aspectos, primeiro porque traz atores de todos os cenários, forças vivas da sociedade, serviço público, entidade privada, sociedades do terceiro setor. Eu quero também dar um agradecimento especial ao Instituto Brasileiro de Ação Responsável, na pessoa aí de Clementina e de Dilamar Teixeira, pela oportunidade concedida a nós a apoiar este evento e participar como conferencista. E por essa razão eu apresento os agradecimentos da Febra Raras, da qual eu estou na voz, da Casa Hunter e da Casa dos Raros, que são organizações convergentes a um mesmo propósito. Uma saudação aí à nossa diretoria, Antônio Daia, em São Paulo, nosso presidente, Lauda Santos, aqui, que a mim considero essa oportunidade de fala. Umas saudações aos nossos coordenadores regionais e às nossas associações, algumas aqui presentes, que em suas cidades e estados lutam pela causa vocacionada da sua atividade específica, e a convergência e a soma dessas lutas nos fizeram uma federação robusta e bastante atuante em tão pouco espaço de tempo. A vocês os nossos agradecimentos. Uma saudação especial aos pacientes raros, pessoas acometidas com algum tipo de doença rara, porque essa é a razão de estarmos aqui. Bom, vamos lá, numa fala direcionada, Carlos Eduardo, por favor, 2 minutos, me avise aí, na fala direcionada para manter a mensagem e para respeitar o nosso tempo. Eu quero lhes dizer que esse fórum atende muito bem ao propósito de promover a disseminação da informação sobre as doenças raras. Garantir um espaço na agenda, e estávamos conversando isso ali nos bastidores, garantir um espaço na agenda nacional exigiu um esforço de muitos de nós aqui presentes. Eu diria, como já foi mencionado, os incansáveis, eu acrescento, também os imparáveis. Nós não paramos. E parte do meu currículo e atuação aí descrita, eu acrescento que eu sou pai de um jovem adulto hemofílico, e é isso que me faz estar de pé aqui ao longo desses 36 anos de existência do nosso filho do meio. Muito bem. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras está inserida na lista das políticas de populações específicas. É uma nova conceituação do atual governo. E entre inúmeras outras políticas de saúde pública existentes que obrigam governantes e gestores a priorizar recursos de toda a ordem. Assim bem disse o professor Natan, lamento ele ter saído, onde a gente resume o cobertor curto, mas nós temos que, como organização do terceiro setor, representante de paciente, apresentar aqui as nossas demandas e seriedades. Entre inúmeras outras políticas que obrigam esses governantes a fazer as suas prioridades. A política dos raros ela é bem caracterizada pela Portaria 199, e com seus 10 anos de existência, completados nesse ano bissexto. 2024 é bissexto e muito relevante para as comunidades raras, para o sistema raro. Fazer uma retrospectiva de 10 anos da portaria é uma forma didática de refletir sobre o que foi alcançado até hoje, o que foi conquistado e o que não foi conquistado. Atende esse propósito o fórum quando fazemos essa retrospectiva. E aqui um breve comentário, a visão ela não é pessimista. Obviamente, em 10 anos tivemos avanços, tivemos progressos, por conta de todas essas forças vivas aqui representadas. Mas as lacunas existentes, elas podem significar algo sério para o paciente, inclusive uma fatalidade. Então, nós temos que lembrar, cobrar, recapitular as lacunas que precisam ser completadas. Por isso, por essa razão, houve sim um progresso na política das raras ao longo desse tempo. A sociedade está mais consciente, as organizações sociais do terceiro setor que nascem nas famílias estão mais profissionais, e nós percebemos isso nessa jornada. Nós precisamos estar profissionalizados, sair do campo assistencial, que é o primeiro passo,
para ir o campo profissional fazer nos representar, conhecer o orçamento público, estar presente junto ao parlamentar, ao gestor público, aos ministérios e agências. Nessa retrospectiva, metas de governo e da sociedade não alcançada, como disse, refletem, ou podem refletir no paciente, uma realidade dura, uma realidade que pode ser fatal. E o que significa essa lacuna, ou essas lacunas, senhoras e senhores? É a medicação rejeitada para a incorporação, por vezes única, ou um protocolo clínico inadequado, incompleto, ou a ausência de um diagnóstico que antecipa o tratamento e reduz a jornada do paciente. Aqueles que nos antecederam na fala, em muitos dos conceitos nele informados ou ditos, estão refletidos aqui na nossa percepção enquanto federação, enquanto associação de pacientes. E falando de diagnóstico, sobre diagnóstico precoce, nada mais oportuno do que falar sobre a incansável busca da implantação por completa do programa da triagem neonatal, muito bem dito aqui pela doutora Terezinha, em todas as falas que ela diz, em outros plenários. Esse programa pleno em todos os estados da federação, incluídos já aprimorados, o Distrito Federal, são fundamentais. Existe uma defasagem entre os entes federais que é gritante, sabem disso. E isso também nos cobra uma participação tripartite na coordenação pelo Ministério da Saúde. O diagnóstico precoce minora e até anula alguns efeitos danosos sobre os pacientes raros, bem esclarecido aqui. E a federação, com sua abrangência em escala nacional, não se preocupa apenas com um ou outro estado, mas com o conjunto de estados. Quanto mais estados estiverem capacitados na triagem neonatal, seguindo o exemplo avante do Distrito Federal, melhor para os raros, melhor o trabalho e melhor aquilo que nós, como federação e representantes de associações, pretendemos alcançar. Mas para o diagnóstico oportuno e eficaz, não se pode dispensar um número suficiente de geneticistas, dito aqui pela doutora Terezinha. Por sinal, eu acho que eu superfaturei, eu coloquei aqui cerca de 500, eu vou na sua fala, então são 400. Então, vamos aos 400 geneticistas, poucos, abnegados, heróis, que nós agarramos com todas as forças, mas também pretendemos que isso seja uma política pública da sociedade de classe para que amplie a quantidade de geneticistas. São as tais engrenagens ditas aqui. Não basta ter um laboratório, tem que ter a equipe e etc., tem que ter o insumo para poder fazer o diagnóstico correto. E falando sobre medicações e novas terapias, no contexto das incorporações, cabe lembrar as etapas de aprovação e pactuação de incorporação de medicamentos e novas terapias por conta da Conitec. A partir da sua aprovação, existe a previsão regulamentar de incorporação por até 180 dias, e nós estamos atentos a algumas demandas, algumas incorporações, algumas medicações já aprovadas e não incorporadas. Não se passou apenas 180 dias, já se passou ano e a incorporação não foi realizada. Muito bem esclarecido aqui pelo nosso representante do Ministério da Saúde, se o problema é de regulamentação ou se o problema é de estruturação da rede para que esse prazo seja atendido. Mas de todos os parâmetros, o melhor parâmetro é o paciente pede pressa. Nesse sentido de terapia, não se pode falar de novas terapias sem um investimento adequado em pesquisa clínica. Isso é fundamental, apesar da lei que já foi definida aqui e dita pela primeira mesa. Nesse caso, enquanto falamos de pesquisa clínica, caro André, é bom destacar o projeto de lei 3262 da Câmara, que cria o Fundo Nacional para Custeio de Fornecimento de Medicações e Terapias destinado para o tratamento de doenças raras. É o recurso, é o orçamento que tem que estar lá na pesquisa clínica. E esse projeto de lei, ele está pensado ao PL 4691, é quase um subapensamento, é o apensado do apensado, é o anexado ao anexado, e isso parece deixar
o PL 3262 em terceiro plano e nós não vamos deixar isso acontecer. O projeto de lei não pode perder força porque está em apenso de apenso. Mais uma vez falando, o convite do Instituto Brasileiro de Ação Responsável inclui o debate sobre acompanhamento e reabilitações. Está lá no nosso convite, agradecemos essa oportunidade de falar, pois então devemos nos lembrar dos pacientes raros, carentes de serviço home care. Identificar as necessidades por um amplo programa daqueles que carecem de um home care para desenvolver um bom programa público e sempre tripartite, desejável para uma vida mais saudável ou sem muitos sofrimentos do paciente e de seu familiar que carece dessa estrutura. Mas agora vamos falar de família, doutora Terezinha, cara, doutora Débora. Não custa lembrar que ao lado do paciente raro é comum encontrar um cuidador ou uma cuidadora, que abre mão de sua vida, de sua vocação profissional, da remuneração para viver pelo bem-estar do paciente. Quando é família, é mãe, na grande maioria das vezes. É mãe, é o pai, é o irmão, é família ou é um cuidador. Alguém que não é familiar, não é consanguíneo, mas dedica a sua vida àquele paciente raro. Essas pessoas são os verdadeiros anjos em nossas vidas. Esse cuidador está desamparado sob o ponto de vista previdenciário e desprovido de incentivos e benefícios que minorem os efeitos de sua renúncia para o ser humano. Ainda nessa lavra, cabe lembrar que muitas doenças raras provocam sequelas irreversíveis nos pacientes e os põem na condição de pessoas com deficiência. Ou seja, existe um público de paciente raro e igualmente deficiente, e por essa razão, no contexto das raras e das deficiências, resulta a necessidade de um trabalho tripartite para a garantia da mobilidade e da acessibilidade em seu meio em que vive. De tudo que foi dito, nos que nos antecederam ao que eu falei até o momento, e dando um contexto mais amplo, doença rara pede uma combinação de requisitos, como foi bem falado aqui em mais de um palestrante. Para um tratamento aceitável, como a existência de centros de referências hospitalares, capacitação de equipes multidisciplinares, incorporação de medicamentos e insumos adequados, aplicação de protocolos clínicos factíveis, não apenas protocolos clínicos direcionados ou parciais ou que não alcançam o paciente ou as doenças do modo geral. Então, não estamos falando também apenas da medicação, estamos falando do contexto de tratamento com esses pilares, centro de tratamento, protocolos clínicos, etc. Doença rara pode ser identificada na baixa complexidade, mas é necessário ser tratada na média e alta complexidade. Isso requer, ao nosso ver, mais regulamentação do que recurso de toda a ordem, recurso orçamentário, etc. Bom, finalizando, eu renovo o ânimo das nossas associadas para neste 2024, neste ano bissexto, continuem a atuar pelas raras, no campo legislativo, aqui, nesta casa que nos acolhe, entre outros campos do poder. A Federação os orienta e os sugerem a criar frentes parlamentares de doenças raras em suas assembleias estaduais. Temos exemplos belíssimos aqui no Distrito Federal, recentemente no Rio de Janeiro. Algumas frentes criadas são modelos e produzem bons resultados. Repito, estamos aqui na Câmara do Distrito Federal, que tem proporcionado bons resultados. E isso leva tempo para a semeadura, para a colheita. Semeamos há 10 anos atrás a 1,99, hoje estamos com alguns resultados até promissores. Então, caros associados, provoquem seus parlamentares para que possam fazer em seus estados as frentes parlamentares específicas para as doenças raras. Então, esta é a nossa federação, a Organização Social do Terceiro Setor, sem fins lucrativos, criadas para atender um antigo e recorrente anseio de preencher uma lacuna em escala federal e fazer valer o que há de mais comum a todas as carências das nossas associadas. A sua criação teve a iniciativa de 22 associadas e hoje nós estamos aí com as nossas
80 associadas, o que exige, Carlos Eduardo, uma governança sofisticada e complexa, porque cada associação está em seu local, está em sua cidade, em seu estado, cuidando da sua vocação específica. E essa vocação a gente também vem alcançando passo a passo. Então, é por esta razão, a federação integra o CONAD e o COSAúde. E, finalizando aqui a fala dos pacientes, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.